Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. Você tá preparado? Preparada aí? E afinal, o que é estar pronto? Será que existe mesmo esse momento perfeito? Essa fórmula para a gente aprender? Ou a gente aprende mais no improviso, ou um pouco dos dois? E para falar sobre esse assunto aqui, eu trouxe ela, idealizadora da Mara Produções, atriz, professora de arte e socioemocional Mara Alcântara. E ele, que é palhaço, ator, professor de inglês e letras, Diogo Guedes. E aí, gente, como vocês estão hoje? Vocês estão Sim. preparados? Preparada? Hum, eu tô Eu preparado. tô também. Pra essa conversa eu Então, para começar essa conversa, esse bate-papo aqui, o que vocês acham que significa estar preparado, preparada, assim? Vocês acham que tem alguma coisa que a gente consegue falar: "Não, tô preparado para isso"? Como que a gente poderia definir isso aqui, nesse papo para iniciar? Olha, pra falar a verdade, eh, eu nunca me sinto preparada total pra alguma coisa, né, mas eu acho que, assim, o conhecimento e a coragem também te leva, né, te faz ir. Eu acho que tem que arriscar, Sim. porque a gente tá em construção a todo momento. Sim, sim. assim, no meu caso, eu acho que tem coisas que sim, eu me sinto preparado para, por conta da minha caminhada, né, então Sim. tem coisas que eu me sinto mais preparado do que para outras, assim, mas isso não quer dizer também que o fato de eu não estar 100% preparado, eu não arriscaria. Eu acho que talvez eu também teria que analisar sobre o que eu estou preparado, né, pra saber se de fato se eu posso me arriscar ou não, ou se eu estou ou não, porque tá tudo bem não estar preparado também, né. Eh, se conhecer nesse sentido, até pra você não cair numa roubada, né. Eu fui pensando aqui que tem essa coisa também, eu acho que é 100% às vezes preparado pra tudo, a gente não É. tá mesmo, de fato, como Uhum. vocês mesmo acabaram de comentar. Mas eu acho que a Mara trouxe um ponto que é o conhecimento, você buscar o conhecimento pra certas coisas, ela com certeza vai te trazer, um certo conforto. Então você estar ali previamente, entendendo o que pra onde você vai, sabendo quais são as mecânicas, o que precisa, as ferramentas necessárias. Então, o conhecimento eu acho que é um bom jeito de se preparar. Ele não te prepara para tudo, porque a experiência às vezes é muito diferente do que realmente ali no mundo das ideias, né, e do ideal. E Ele tem é um jeito, tem né? coisa que só a experiência que vai te trazer, né. Só a Com experiência. certeza. Tem coisa que só a experiência vai te trazer. Vocês acham que existe um momento certo? Essa coisa de, um momento certo para cada coisa? Ou também vai depender do quê? Eu acho que existem alguns momentos certos sim. Eh, mas Tipo o quê? depende do que, né, é aí que tá. É, Porque, por exemplo, eu acho que é sempre importante a gente incentivar a formação, né. A formação de estudos para que você possa fazer aquilo que você queira fazer, né, de uma maneira mais eficiente e que valorize o seu trabalho, né. Porque, por exemplo, falando da minha profissão, né, da nossa profissão de ator e atriz, né. Você também é atriz, Mara? Trabalha mais Sou, com produção? Ah, então, também. é. você é atriz também, então você já sabe. Eu acho que a gente precisa se preparar para atuar. E o estudo sobre aquilo, né, seja a sua formação, sejam os cursos que você fez, na sua vida, eles são muito importantes para que você precise estar minimamente preparado. Eu acho que o minimamente preparado aí, né. Sim. Agora quando a oportunidade vem, às vezes é só aquele momento que você tem para aproveitá-la. Então você tem que É realmente verdade. se jogar, porque o não você já tem, né. Então eu acho que também tem o risco que você toma, mas ao mesmo tempo você precisa se preparar, e tem momentos que pode ser. Hoje eu me sinto mais preparado para muita coisa, do que 15 anos atrás, por exemplo. Mente. Acho que depende, mas acho que você sente também isso, né. Um exemplo foi a minha saída daí de São Paulo, a volta para o Ceará. Eu estava numa empresa que eu gostava de trabalhar, e eu estava com a oportunidade de ir para a minha área, que era dar aula de teatro, um curso técnico. Só Sim. que, eh, ia pedir demissão. Só que assim, pra mim aquilo ali era um momento, entendeu.
Eu tinha que Uhum. vir para cá, eu já estava pensando há um bom tempo. Por causa da pandemia, né, a gente começou a refletir mais, eu refleti mais, e eu estava precisando, a minha mãe estava precisando, a minha filha estava precisando. E Sim. aí eu disse: "Nossa", já tinha montado aqui na minha cabeça, e não sei, eu já estava no limite de alguma coisa, Uhum. né, e eu sei que aqui ia me fazer bem, por mais que eu não tivesse nada, de segurança. Nada certo, na verdade, nada certo. Eu amo. Mas É Gente ótimo do céu. exemplo, que é mais coragem do que preparo. É. Não, mas eu acho que de alguma forma eu estava preparada, por tudo que eu vivi, disse: "Não, não vou chegar do zero aqui". Não não tinha segurança financeira, né, não tinha um trabalho uhum. ali para eu ir direto, mas eu arrisquei também, né, arrisquei também. Por isso que eu digo, por isso que a gente sente também, não foi fácil deixar São Paulo e deixar o trabalho, ainda mais com uma mudança, mas eu sentia isso. Preparada, total, a gente nunca tá mesmo, mas acho que a gente sente também, acho que não poderia ser diferente. Sim, eu acho Uhum. que tem 2 coisas. Eu acho que tem, assim, aquela coisa do, o momento certo, que algumas coisas a gente precisa respeitar mesmo os nossos sentimentos, a nossa maturidade como ser, que são momentos ali que a gente precisa entender, né, se entender pra fazer. E também existe aquela coisa que é um pouco ruim quando você sempre espera o momento certo para fazer algo, né, que também sempre te prende também, tipo: "Ai, não, eu preciso sempre estar mais preparada, eu sempre preciso ter mais condição financeira", Hum. enfim, eu acho que isso também às vezes é um ponto. Mas, eu acredito também que existem momentos da vida que com certeza, como o Diogo falou, 15 anos atrás eu não teria maturidade, não teria também repertório, né, experiência para Uhum. poder seguir em algumas coisas, até para me posicionar, poder falar sim ou não, né, porque às vezes é super difícil falar um não, né, por exemplo. E hoje a gente já tem, assim, mais ferramentas, mais recursos mesmo pra dizer o não. Mas é ruim esse momento certo, no sentido do tipo, quando você espera muito pra fazer. Eu acho que é uma barreira grande. Vocês acham? Se eu tivesse pensado assim, eu não tinha saído daí, porque não era o momento certo, era o momento de mudança. Checar numa lista de: "Ai, estou segura agora pra fazer isso", né. Não, se fosse esperar a segurança mesmo, eu não teria vindo. É uma pergunta muito complexa, né. Sim. Sei lá, eu fico aqui pensando em situações como mudança de vida, assim, como a Mora fez, né, que eu acho que nessas situações, quando a gente faz uma decisão que, né, muda a nossa vida completamente, eu acho que realmente não existe momento preparado pra isso. Assim, você Hum. se sente, né, que nem a Mara falou, Sim. você se sente preparado, mas dá um medo, né. Dá. Porque você Hum. tá indo para o desconhecido. Talvez seja essa questão a maior, as primeiras vezes, né, que a gente faz alguma coisa, Exato. porque pode ser que você, esteja fazendo algo que você não é a primeira vez que você fez, mas também você não se sente muito preparado ainda, mas você tá lá fazendo, porque Aham. o preparo às vezes só vem com a realização daquilo, né. Ainda É. mais quando a gente trabalha com arte. Como Hum. você se preparar totalmente antes de você, entrar no palco, antes de você entrar Chato. num set de filmagem. Você só vai estar preparado totalmente depois que você fizer algumas vezes. E Sim. olhe lá. Depois que Exatamente. passa. A gente sempre tá no risco, né. E vocês acham que às vezes o medo, como, já puxando o gancho aí do Diogo, vocês acham que o medo ele pode ser, um sinal de que às vezes a gente precisa se preparar melhor para aquilo que você tá entrando, assim? Vocês já se sentiram 100% preparado para alguma coisa? Já, Eu não. já Já gosta ó, assim. situações que, Situações, eh vamos dar exemplo do que você já se sentiu 100% preparado. numa apresentação em que eu dominava. Sabe, você chega às vezes você faz tanto, né, Sim. passa por tantas situações, principalmente no meu caso que eu faço muito teatro de rua. Então, fazendo sempre em praça pública, né, lugares que estão ali pessoas passando, então muita coisa acontece, e pode acontecer. Depois de uma certa experiência, lógico que é impossível você estar preparado para tudo, né, porque sempre tem como te surpreender. Mas ao mesmo tempo, eu você se sente preparado no sentido de que
mesmo que aconteça coisas que você não esteja esperando, você vai conseguir tentar. Uhum. Então, já senti em cena, eu acho que vocês já devem ter sentido isso. Sabe quando você tá na cena e você dá aquela sensação de que: "Cara, eu tô dominando isso aqui. Eu tô realmente dominando. Essa cena aqui eu tô passeando aqui, tô brincando, tô fazendo, assim, como se não precisasse nem lembrar de nada". É esses momentos é quando você tá totalmente preparado. Hum, Mas lógico que existe sempre uma vulnerabilidade ali, né, que pode acontecer, mas eu acho que é essa sensação de estar num lugar em que você se sente confiante, confiante. Então essa confiança te faz se sentir preparado, mas não quer dizer que também que não possa, né, sim. acontecer algum. Ter algum percalço, mas é que é essa sensação mesmo de: "Eu vou lidar com isso, eu vou conseguir lidar com isso, né, não importa o Uhum. que venha". E a Mara respondeu que não, né, Mara? Eu me sinto assim mais próximas, na escola, né, porque a gente tá todo dia com os meninos, Sim, mas quando surge questões, né, que a gente não espera também, a sim, gente tá preparado, mas tem coisa que foge, né, da gente. Tem coisa que foge que sim. não é a gente, nem é a gente que tem que resolver, nem é a gente para resolver, e a gente tem que saber isso também, né. Eu acho que o mais próximo disso é a escola, porque é diário, todo tempo, mas eu sempre tô em estado de alerta e de prontidão, mas total, não sei. Ela teve essa plenitude de estar parada. Eu acho que depois do resultado, realmente, depois que você conclui, aí você sente isso: "Não, eu estava e não sabia", entendeu? Aham. Eu estava e não sabia. Sim. No teatro é isso, realmente, né. Eu não consegui Aham. estar tranquila total, né, porque cada público é um público, É. não é? E Às a vezes gente leva a primeira fala, né. Quando você dá a primeira fala, é quando aquele medo vai embora, assim, né. sim, sim, vai. Você vai Você dá a Verdade. sua relaxando de primeira alguma forma. fala e você tá tremendo as pernas às vezes, né. Por mais que você seja concentrado, né, cada um tem a sua maneira de se concentrar, de se preparar antes de entrar. Sim. E o teatro também não é só você, né, você depende dos outros. É, eu acho que tem um pouco disso mesmo, gente, que vocês foram falando aí, e a gente vai se parar pra pensar, eu acho que eu tenho essa sensação também às vezes. Eu tenho esses momentos que eu me sinto, sim, super preparada, né, assim, essa palavra 100% não sei, mas assim, eu me sinto muito, bem ali com o que eu sei tudo que eu tenho que fazer, claro, eu sei o que eu tenho que entregar, mas, eu acho que depois que você passa por aquilo, você tem aquela sensação mesmo, que dá aquele start de tipo: "Pô, eu realmente Total. eu me Uhum. preparei". Mas é claro que, um pouquinho antes, você vai ter aquela sensação do medinho, você vai ter aqueles não é nenhum medo, na verdade, é aquele embrulho no estômago, aquela vontade: Uhum. Por que que eu me pus aqui? Por que que eu fiz isso comigo?". Aí é 5 segundos, aí quando você entra, já era, passa, e você tá ali pleno, né, pensando em tudo e essa coisa que o Diogo fala mesmo, que você quando chega um momento da sua vida a gente fala a gente dá aqui o nosso exemplo do teatro, mas as pessoas também vão estar ali em cada área da vida delas, Sim. profissional, quando você chega num momento onde vo onde você sabe exatamente o que você tá fazendo, onde você consegue enxergar, até parece que você tá de cima enxergando, né, tudo que você tá fazendo, de tão pleno que você tá ali brincando, tá se divertindo, você tá fazendo aquilo acontecer, tá de olho em tudo, presta atenção, mexeu alguma no nosso caso, assim, mexeu uma luz, você só vai pra lá e tá tudo certo. É muito bom quando você se sente assim, né. Isso tem muito a ver, eu acho que com a experiência. Mas vocês já tiveram essa sensação vocês acham que o medo é um alerta? Quando Hum. você ali sente um medo muito grande de alguma coisa, de uma situação, uma apresentação, não só como nós aqui no teatro, mas uma apresentação, tipo, uma faculdade, num trabalho, ou quando você tá ali numa situação que é meio: tô entrando nesse job, mas não sei". Vocês acham que isso pode ser um alerta, o medo de não estar realmente preparado pra fazer aquilo? Eu acho que o medo ele é inevitável a certa medida, assim. Você sempre vai sentir um medo das primeiras vezes, né, que a gente comentou. Sim. Por mais que você tenha se preparado muito, né, você ainda vai sentir um medo ali de fazer aquela coisa pela primeira vez. Nesse caso, eu acho que ele é normal. Hum? Agora, quando o medo vem por conta da sua certeza que você não está preparado,
Porque às vezes sem segurança também, às vezes Sim. tem outras coisas que não são exatamente, a sua preparação, mas você acaba não conseguindo identificar. É um alerta, mas, talvez seja um alerta para se preparar um pouco mais, para estudar um pouco mais. Só que em ambos os casos eu acho que você tem que só fazer. Acho que você tem que ir, você não pode deixar de fazer. Eu também acho que o medo é um alerta, e o medo também é bom, ele só não é bom em exagero, né, É. Sim. porque ele é um alerta, assim, em todos os setores da nossa vida, assim: "Olha, cuidado", assim, é um cuidado, entendeu. Ah, você vai atravessar a rua e não vai olhar e não lado para o outro, é um alerta. Agora ele em exagero, ele te impossibilita de fazer as coisas, te bloqueia, e aí você não sabe o lugar. É você se preparar mais também, né, assim: "Ah, eu preciso, eh" estudar para fazer aquela prova. Para mim é um alerta e ele é bom, ele exagera que não Que não é legal, né. É. é isso. Eu não gosto de sentir medo não, assim. Às vezes eu me sinto meio medroso pra muita coisa, sabe. E é um sentimento Uhum. que, eu não gosto de sentir. Eu me sinto muito frustrado quando sinto, esse tipo de coisa, porque eu sei que vai me atrapalhar. Eu acho que é um medo, é o nervosismo que gera um medo, né. É o nervosismo que vai gerar o medo de errar, né. Então quando o meu nervosismo tá muito grande, e isso acontece muitas vezes. Eita, passou uma Ferrari aqui. Quando eu sinto muito nervosismo, e não é raro isso acontecer, eu me julgo bastante, assim, sabe. Que aí gera o medo de errar, o medo de não dar certo. Não, acho que não é nem de não dar certo, acho que o meu medo é de me sentir frágil, Uhum. e eu mostrar essa fragilidade. De as pessoas perceberem isso? É você tá em cena e as pessoas percebem que você tá nervoso, percebem que você tá frágil em cena. Ou você tá dando Sim. uma aula e as pessoas percebem que você não tá Dominando. dominando o assunto ali. E às vezes você sabe disso às vezes e você acaba, né, não conseguindo controlar esse nervosismo, porque como a gente não tá muito preparado pra fazer alguma coisa, e você tem essa questão ainda, Mas acaba saindo, a voz treme, ou de coisa. E isso ver as pessoas vendo isso, me deixa com mais nervosismo. Exato. muitas vezes não é que a gente nem é que a gente não está preparado, a gente está preparado, né, a gente tem o conhecimento, a gente já passou por aquilo, mas a gente não está bem, né, naquele dia, tem outros fatores que atingem a gente também, não é, e que bloqueia. Mesmo, nossa, a gente já estudou, a gente já fez isso várias vezes, mas hoje não está indo, Conhecer, né, que o torna a por gente frágil, né. é importante a gente conseguir reconhecer, porque às vezes é Sim, um negócio que você faz sempre, mas por algum motivo você tá mais nervoso nesse dia, sim. né. Às vezes é porque tem alguém ali que você, né. Vocês falaram coisas bem importantes, bem legais mesmo. Eu também acho que o medo pode ser um alerta, mas demasiado realmente é preocupante, porque ele pode ser uma trava, né. E aí, quando ele é uma trava, ele atrapalha muito você. Já me aconteceu, gente, de eu falar assim: "Nossa, eu tô com medo de tal parte", e naquela parte eu cagar, sabe. Tô com medo de Já fez não, porque você mesmo já projeta de que vai dar merda, e até aí sonho, né, até sonho. até sonha, exatamente. E aí o preparo, mesmo que você tenha tido algum preparo, só de você começar a idealizar esse medo, aquilo já vai te segurando, parece que vai te trazendo pra esse lugar de erro mesmo, né. Uhum. E tem essas co mano, se tem uma coisa que eu odeio, é quando eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, mas que por algum motivo, algo que às vezes a gente não identifica na hora, a gente só identifica depois, quando passa já pela situação, mas quando você tá lá e treme sua voz, ou você começa a suar um pouco e as pessoas vão percebendo, e você vai percebendo que as pessoas vão percebendo, que aí é o pior, né, é o É. pior, pra você ter aquele autocontrole de voltar, e tem muito a ver, às vezes, com essas primeiras vezes que o Diogo falou, né, algumas vezes aqui. Exatamente nessas questões de teste, entrevista, ou momentos que tá muito fora do nosso controle ali, né, Uhum. de você também querer se provar, de mostrar para o outro também, eu acho que são Exata momentos que às vezes pode acontecer, é terrível. Olha, se tem um negócio que às vezes eu fico lembrando, assim, eu falo: "Meu Deus, que vergonha", vai, sabe, você vai murchando, assim, você vai lembrando dessas coisas que aconteceu com você, É. você vai dando uma murchadinha, assim. Vocês têm alguma lembrança que vocês acharam que vocês foram muito bem, assim, que vocês foram
Tipo, 100% vocês, assim, no controle? Ah, achei que você ia perguntar o contrário, Eu tô é engraçado, né, a gente lembra mais eu acho que é comum, né, a gente lembra quando a gente apanha, não quando a gente bate, né. Pois Então, é, quando você que começou coisa. a pergunta, eu achei que ia ser fica essa, mais tempo, já fiquei às assim: vezes. "Nossa", vários momentos eu lembro. Aí você quando você foi 100% pleno, espera aí, Não, isso aí é mais difícil. Deixa eu É. pensar aqui. É verdade, a gente tem essa dificuldade, não tem? Eu lembro de apresentações que eu tive aquela famosa catarse, assim, mesmo Uhum, com erro. Mesmo com erro, aham. porque eu acho que o preparo também tá nisso, né, de não deixar o erro abalar. Nossa, Porque com você certeza. tá preparado não quer dizer que você não vai errar, Aham, que você não vai se abalar tanto pelo erro. E no teatro, erro né. faz parte do jogo, né. faz parte. É, já tive apresentações, assim, que eu casa cheia, muita gente, é aquele sonho de todo ator, de você estar apresentando num teatraço, assim, lotado, Lotado. aquela energia, e aí às vezes acontece um erro ou outro, mas você não deixa a peteca cair, não sei o quê, aí você termina, você fala: "Cara, hoje eu vivi meu sonho", sabe, Sim. hoje eu vivi meu sonho, sabe, amanhã eu vou ter que correr atrás do próximo, mas Amanhã é o próximo, mas tá ótimo Mas já, hoje tem eu uma. vivi meu sonho, assim, eu acho que eu tive já apresentações que eu senti isso. E aulas também. E você, Mara, já teve algum momento que Eu você se acho sentiu 100%? eu acho que em apresentações também, depois de várias apresentações. Eu lembro, né, as que eu lembro ainda hoje, esquete, isso ainda na minha adolescência, olha, pra você ver, na minha Sim. adolescência, assim, como que eu fazia isso? E aí um dia desse, eu li o texto, mas esse texto não dava mais para ensinar hoje, né, ia ser censurado. Mas era muito bom, eu lembro ainda que era o corpo que fazia, a voz que fazia, e era só eu e outra menina. E aí eu acho que eu lembrando disso, assim: "Ah, sim", estava claro, né, hoje seria diferente, mas no tempo lá eu estava preparada, eu fazia e a gente fazia sempre, né, e eu gostava e eu achava muito bom, né. Um espetáculo também, que foi o Abaixo do Lilás, que foi o maior desafio aí da minha vida até hoje. Tinha cena de nudez, né, também, e era muito pesado. E aí depois de várias apresentações, eu já estava bem tranquila pra apresentar, mesmo sem cena de tortura, né. E mesmo assim eu já estava preparada para aquelas cenas, né, por mais difícil que poderia acontecer outras coisas também na hora, alguma coisa saísse ali dali, mas eu estava preparada, eu sabia o que fazer, como se sair. Eu acho que isso. E nas aulas também, por mais que tenha algumas coisinhas, né, que acontece que a gente não sabe como os meninos estão, mas Eu eu me frustro muito quando eu acho que eu tô preparado e não tô, sabe. Quando você vai achando que você tá, aí acontece alguma coisa, te tira de órbita Uhum, ali, você se perde. Eu lembro uma vez que, a gente ia entrar era uma cena lá que a gente ia entrar, eh, e o ator da minha frente eu levava o ator de cadeira de rodas, né, uhum, pena, e ele tinha que me dar uma flor, alguma coisa assim. aham. Só que, na hora de entrar, ele olha pra mim assim e fala: "Esqueci da flor". Só que assim, o cara deu a deixa já, e ia Aham. entrar. E eu, na minha inocência, achando que ia arrasar, falei assim pra ele: "Relaxa". Deixa que eu resolvo, É, joga no meu deixa, peito Conseguisse. só. joga no peito do pai aqui. Ai. Ah, ele tinha que me dar uma flor e eu tinha que fazer o bem me quer, mal me quer. Ah, tá. Era algo do tipo. Então quando ele falou que eu não estava, eu falei: "Ah, vou chegar lá e vou falar assim: é como você se pegasse uma flor e começasse, não sei o quê, e no final sempre dá mal me quer". Que droga, né. Já estava com a fala pronta. Só que aí Aham. quando chegou a hora, ele não falou da flor. Porque eu acho que o relaxa o que ele deve ter entendido é tipo assim Eu vou resolver tudo. é, não precisa nem falar da flor. Meu Deus! Ele não falou da flor. A ideia que eu tinha montado na cabeça em segundos, era quando ele falasse da flor. Sim, E lógico. aí ele não falou. Meu Cara, Deus. aí isso me deu
entrei em pânico. Aí todo mundo vê que, tipo, alguma coisa deu Ah, e era realismo ainda, que é uma merda. que é uma merda, né, não tem É. nem o que fazer. Então você tá fazendo uma peça realista, sabe, então é um negócio que você não tem muito como improvisar um negócio diferente ali. Cara, Aham. assim, eu caguei na cena. Aí eu gaguejei, aí eu tá Aham. ele ficava tipo: "Ué, Que você não falou relaxa?" Que aconteceu, queridinho? É, pois Não era com você é. que eu ia estar tranquilo? Caí do cavalo, assim. Então, tipo, já teve situações que eu achei que eu estava preparado, aconteceu alguma coisa, uhum. e eu vi que eu não estava. É. Nossa, comigo também, já aconteceu isso aí. Ma Mas olha, eu vou voltar pra depois a gente entrar nesse que o Diogo já trouxe, mas eu já tive um momento de, me sentir muito preparada, assim, não só em apresentações, como vocês também já disseram, né, e a gente já também já trouxe muito disso, que acontece mesmo, principalmente quando você faz muito e como a Mara disse, esses desafios, porque eu acho que você precisou se preparar tanto mentalmente e estudar tanto, né. Eu também já tive momentos, quando eu era mais nova, por exemplo, com várias cenas que eu tinha mais pudor ou mais difícil de fazer, e hoje em dia eu não tenho muito. Hoje em dia eu tô tão assim, eu acho que eu já vi tantas coisas. Antes eu sempre tinha eu tinha também algumas falas do tipo: "Ai, só se fizer realmente total sentido na cena, senão eu não faço". E hoje em dia eu acho que eu já vi tanta coisa, eu já estudei tanto, já entendi tanto, que hoje em dia eu entendo assim, é uma opção estética. Foi assim que o diretor escolheu e é assim que a gente vai fazer e pronto, sabe. Mas assim, mas depois de uma certa maturidade, né, de tempo, de experiência. Mas, eu já me senti, muito plena, assim, em coisas do cotidiano básica, gente. Sabe quando você vai tipo, eu sei fazer essa comida, eu sei fazer esse bolo, sabe. É muito legal quando alguém fala assim: "Ah não, a Mayla sabe fazer isso, pode pedir pra ela", sabe. E coisinhas bobinhas do cotidiano, que às vezes eu falo assim: "Gente, eu arraso aqui, nesse organismo, essas pessoas precisam de mim pra alguma coisa". E é engraçado como às vezes as pessoas falam já vem direto: "Tem que ter um negócio, uma qualquer tipo de apresentação na escola". Não, mas a Mayla sabe pode ir lá falar com ela, que ela vai dar um jeito. E a gente realmente dá o jeito. É. Nossa, Nossa, não é tô falando menino? agora Com a gente leva para o trabalho, né, mas o cotidiano a gente também, tipo, eu, no caso, acho que tem uma coisa também do masculino, né, eh, aham. de essa coisa machista, né, de você não saber fazer algumas coisas, parece que você fica um Sim. pouco fragilizada, né. Ah, não sei o quê. Por exemplo, trocar um pneu do carro, se você não souber, eh Ah, com você acabou com a masculinidade. trocar um chuveiro, sabe. Aí, quando você finalmente quando você realmente sabe que você sabe fazer, você Aham. até por um pneu: "Ó, deixa que eu troco, que eu sei". Joga aqui pra mim. É, Isso aí eu sei com certeza. trocar o chuveiro, nossa, deixa comigo. Cara, e nessas horas a gente se sente tão necessário, não é? Tipo assim, pô, as pessoas precisam da gente pra isso. É, Eu realmente então. não sei trocar um pneu, vou ter que ligar para o Diogo. Calma, não é bem assim, não é bem Você assim. você já passou já. Quando alguém Não sei "Quem fazer. sabe trocar um pneu?", eu fico: "Hum". E é verdade isso, tem coisa que a gente sabe fazer, mas quantas vezes a gente finge que não, assim, tipo: "Ai não, isso aí vai dar um Uhum. trabalho, Agora pelo amor de Deus". Agora vamos voltar no assunto que o Diogo já trouxe, e ele já contou aí um vexame dele, assim, um momento que ele se sentiu muito preparado, que deixa comigo. E você, Mara, já teve algum momento desse, que você falou: "Não, bota na minha conta", e eu não paguei, pago nada, não consigo pagar isso aqui? Que bom. eu não lembro de um momento específico. Assim, eu tive medo de até sonhei no teatro inclusive, né, de esquecer fala, de parar, mas que assim, que eu não conseguisse contornar total. Ó, de uma maneira você contorna, né, assim, porque o É, Pois sim. é, não vai parar, né, o teatro, a peça não vai Não, parar, uhum. mas você acaba fazendo de um jeito que você viu que você não cagou foi ali, espalhafatoso, acontece, né. E você aí repensa para outras vezes, já aconteceu acho que na escola também, com aluno, né, cara, em sala de aula, aconteceu. às vezes, também teve momento que você dá Nossa. aquela trucada, né, você fala um Que negócio, você não bom, que você o pensa assim: "Não, cara não era inventou pra o ter que você tá feito falando, isso". você inventou. Cara, tipo, às vezes eu dou aula de inglês também, né, às vezes um aluno vinha com umas perguntas: "Ah, professor, como que fala cavalete em inglês?".
Aham. que é aquela coisa que você não quer mostrar que você não sabe, né. Aí você inventa uma palavra lá, É verdade. né, Não, você sabe que ele não vai lembrar também, né. Não tá na matéria, não é sobre isso, daqui a pouco ele vai esquecer. exatamente. Quando você também, já aconteceu comigo também dando aula, assim, tá lá no negócio no slide, aí você: "Puta, por que que eu pus isso aí? Por que Uhum. que isso tá aí? Que eu não Sim. lembro agora, não sei". Aí eu mesmo já dou uma desculpa, deu: "Ai gente, isso aqui não interessa". Não é que não interessa, é que eu nem lembro por que que tá ali. Ou quando te Eu pegam no pulo, aí tipo, você fala uma besteira, você erra, aí sempre tem um Uhum. aluno: "Mas profe não era isso, isso, isso?" Aí Uhum. você: não era isso sim, é tô verdade, dando mas é exemplo que só". também tem essa coisa. Né. Eu já tive um momento que nem o Diogo, terrível também no teatro, que foi eu estava fazendo um infantil, que é um negócio que eu me divirto muito. Quando eu tô fazendo infantil, eu tô sempre bem preparada, parece, porque você entra lá, você tem o jogo, lógico, você tem a cronologia, mas tranquilo. Aí teve um dia, gente, que eu fui fazer pra uma escola que eu dava aula, que era professora de arte. Várias vezes já fiz peça nessa escola. E aí nós estamos lá com o meu grupo, aí falas, eu dei o azar de falar assim: "Ai", era o mestre gato, e eu soltei assim: "Ah, porque esses olha quantos pirralhos". Eles odiaram, e eles começaram a ficar muito: "Pirralho não, professora", porque eles sabiam que eu era a professora deles também. Quebrou a magia. Quebrou. Eu acabei com tudo, eu acabei com a magia, eles ficaram muito assim: "Que isso, professora, chamando a gente de pirralhos? Como assim?". E ali na hora eu soltei isso, eu até hoje eu fico assim: "Por quê?". E aí, sabe, eu quase perdi ali eles mesmo e quase que a gente perdeu a deu uma desandada mesmo. Aí de aí depois a gente acabou a peça, um grande amigo meu, Alexandre Proença, né, ele fazia o Coelho Branco, ele: Que ideia foi essa? Você não eu nunca a gente desvalorizou a plateia, que ideia foi essa de você Não, é uma resolver chamar sala que não tinha, você jogou um caco ali. não. O mestre gato falava assim: "Ah, se quiser ir por ali, não sei o que lá". Olha quantos e eu era crianças, olha quanta gente, não sei o que lá. E eu falei a palavra Metralho. Ó, veio a palavra pirralhos na minha cabeça. Não sei se é porque eu convivo Isso também é só o lugar, né, às vezes pirralho pra um lugar não, não é nada e ele para o outro é uma coisa muito grande. exatamente. E eles não gostaram muito também, eu acho que porque é a professora, tem aquele elo, aquele amor, né, enfim. Mas vocês já tiveram algum aprendizado, gente? Eu já Hã. passei por isso também na sala de aulas. Eh, eu já dei aula na Fundação Casa, e aí até eu aprender, até eu pegar a manha de lá, né, eu errei um bocado. E aí também tem outros significados também, né, algumas coisas lá. Então, tinha coisa que eu falava, que aí eu tinha que rever, ver o que é realmente que significava para eles mudavam, né, o jeito aí mudava por uma coisa que eu falava. E ainda tinha o sotaque daqui também, eles gostavam do sotaque. Mas tem Aham. umas coisas, por exemplo, é. massa, aqui, massa é legal, entendeu? É muito muito massa, muito bom. Lá é mentira, se eu for falar massa, é mentira, né, Mentira? Ah, entendeu? meu Deus. É massa, eles falam: "Ixi, isso daí é massa", é porque tá mentindo, tem coisa ruim, entendeu? Então, tinha que ter esse cuidado todo, eu errava. E também o jeito de falar, coisa que pra gente é simples, pra eles lá é uma coisa muito grande, e eu tive que me tocar disso também. Aí até aprender, eu errei, não tive nenhuma situação, assim, muito grave, né, eu consegui contornar, consegui reverter a situação no curso, né, que era cursos, né, que eu dava. É, sobre esse lance de aprendizado, né, eu acho Sim. que várias coisas já aconteceram que sim, eu aprendi com aquilo, né, coisas que eu errei e coisas que erraram comigo, né, no sentido de cara, é muito louco, por exemplo, a palhaçaria, ela mudou minha vida, assim, totalmente. Em relação à minha autoestima, em relação a esse medo, né, de não estar preparado. Ao incontrolável, as coisas que você não pode, né, antecipar, não consegue antecipar. Então a palhaçaria me deu um preparo, né, falando sobre isso, né, muito grande Uhum. para essas questões. A vida está acontecendo, né, então, eh, tudo pode acontecer. Então
E na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, quando eu era mais Uhum. novo, assim. Então sempre as primeiras vezes de qualquer coisa, nossa, eu tremia, assim, tremia, tremia. E depois da palhaçaria, que eu comecei a estudar de fato, e fazer principalmente, porque eu acho que é mais importante você também estar lá na rua, Sim, do que estudar, 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 estudar. Assim, eu acho que o estudo te dá uma base, assim, mas a palhaçaria você tem que se jogar. Ali, tipo, foram coisas que ali foram me ajudando pra falar em público melhor, pra ter menos medo de situações que eu possa me sentir vulnerável, principalmente numa relação abusiva de trabalho, sabe, de você se sentir ou você ter sim. medo de alguém por a pessoa ser só quem ela é um diretor, Uhum. um bam-bam-bam, tá-tá-tá, e você né, acaba se sentindo Oprimindo, né. menor, né, é verdade. Às vezes, o medo também tem disso, né, de com quem você está lidando ali no momento. Nossa, A com certeza. palhaçaria me ajudou a reverter as situações. Isso não quer dizer que não existam coisas que possam acontecer. Por exemplo, aí falando de uma situação que aconteceu, que me deixou muito triste, não foi a primeira vez, assim, mas aí você vai aprendendo, né, a lidar com aquilo e como você reage àquilo. A as pessoas, elas veem a figura do palhaço de várias maneiras, né, e Sim, algumas pessoas, né, elas veem o palhaço como uma oportunidade de você agredir, como uma oportunidade de você xingar a pessoa, uma oportunidade de você ser preconceituoso com a pessoa, porque ela tá de palhaço, porque ela é um palhaço, uma palhaça. Então, sim. eu já fui muito agredido de palhaço, Nossa, aham. sabe, que a pessoa Meu porque você tá Deus. de palhaço, ela se sente, à vontade de falar do seu cabelo, de falar do Sim, coisas assim que normalmente se você não tivesse, ela não falaria, sim. Como se sabe. Ela tem tivesse uma como se abertura. estivesse É, brincando. então, Gente, eu já tive cabelo bem grande, assim, já tive um black muito grande, eu amava usar ele, assim, para o meu palhaço. Nossa, mas era assim, era colocar, o pente ali e abrir o meu cabelo, que aí, cara, era chuva de ofensa. gente. Uhum. No começo, aí você: "Cara, não vou cortar o meu cabelo por conta disso", né. Você até desanima, né. Aí você vai pondo creme, 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 né, pra ver se dá aquela pá, pá, pá. Não, mexe com a autoestima, né, também, É, essas aí agressões. essas coisas também fazem com que você acaba aprendendo, às vezes você precisa realmente também saber reagir, Com É. certeza. defender, né. Até mesmo em cena ou em sala de aula, às vezes não tem como você simplesmente fingir que não ouviu, dar um sorrisinho amarelo e sair. E às vezes isso vai te machucar mais depois, se você não disser nada na hora, sabe, se você não reagir na hora. Porque aí só fica com você. Ah, porque o cara te agrediu e ele às vezes ele nem sabe que ele tá Ah, agredindo, sabe. É. Então se você não fala nada, só você vai embora com esse sentimento. Ele não vai saber o que ele acabou de fazer. Então às vezes é importante você dizer, mesmo você estando em cena, sabe. com E certeza. essas situações em cena acontecem no teatro também, às vezes alguém faz um comentário na plateia super machista, super homofóbico, e às vezes você tem que saber a lidar com aquilo também, de uma maneira ativa e não simplesmente fingir que, não tem nada acontecendo. Reagir é um grande aprendizado, gente. De fato, reagir, muitas vezes a gente leva muito pra dentro, né, e isso acaba minando a gente de várias formas. Eu acho que na escola a gente sempre tem alunos que são mais difíceis, né, de lidar. Esse ano tem uma turma que eu não me dava muito bem, mas que eu tô terminando o ano muito bem com eles, entendeu? Mudou Sim, totalmente. Mas aí, eles reviram algumas coisas, e eu também, e a gente tem com que certeza. equilibrar, né. E eu tô terminando muito bem com eles, até que a gente conversa, né, e eles ontem eu cheguei em sala de aula, eles estavam em debate, eles, né. Aí disse: "Ah, Hum, tia, deixa a gente continuar, tá terminando o ano". Mas ainda fiquei um pouquinho com eles, entendeu? Nesse debate. Isso e foi muito bom, e era uma coisa muito boa. E aí isso quebra muita coisa, isso aproxima a gente também, e é um aprendizado com eles, sim. entendeu? Isso é um reflexo do ano todo, a gente começou de um jeito e a gente tá terminando de outro.
Muito bem. Ter essa recalcular a rota é muito Uhum. importante, né, rever as coisas, eu acho que é um grande E aprendizado onde mesmo. você está errando, né, também, não é só o outro que erra, você também erra, né. A abordagem, a maneira de abordar. Legal, gente. Acho que esses são bons aprendizados, né, tanto, recalcular a rota e ter novas abordagens, como a Mara comentou, e também acho que o principal, assim, reagir, saber reagir, aprender a reagir de várias formas, eu acho que é muito importante. E o que faz vocês sentirem confiantes para dar o próximo passo? É o preparo ou não? Quais são as coisas que trazem vocês aí deixam vocês mais confiantes? Eu acho que para mim é o preparo, também, conhecimento, a coragem e a vontade, o querer, né, o querer fazer, o querer, senão nada se você não quer, não vai adiantar, nem nada disso, nada de conhecimento, nada de da coragem, você tem que querer. Eu acho que o principal é o seu desejo, né, de realizar coisas. O que me motiva é o meu desejo de experimentar, de vivenciar situações que eu ainda não vivenciei, de melhorar. É realmente o desejo de fazer mais, de conseguir alcançar certos lugares. Eh, Porque quando você faz algo que você gosta, você quer estar em todos os lugares, né. Sim, Então, eu acho que enquanto isso não porque às vezes você pode ter feito alguma coisa que você faz: "Não, acho que eu cheguei num lugar em que realmente eu já passei pelos lugares que eu gostaria", né. Aí você tem outros sonhos. E eu hoje eu tô vivendo um momento na minha vida que é ir atrás da realização esses sonhos. Então, e são sonhos bem, claros pra mim, o que me motiva mais, porque às vezes você tá num lugar você tá num limbo, você não sabe pra onde ir, você não sabe o que exato. fazer, aí é difícil você conseguir ir pra um lugar que você nem sabe onde é. Agora quando você Verdade. tem isso claro, assim, nossa, aí realmente é o que mais me motiva. Você Você se conhecer, né, se ter autoconhecimento e saber do seu propósito, né. Sim. É importante, né, a gente alinhar essa expectativa dos nossos propósitos, Uhum. do que a gente quer, porque isso faz a gente dar o próximo passo com preparo ou não. Porque eu acho que quando você quer muito uma coisa, você se arrisca mais, porque você tem ali, ideais, vontades, objetivos. E eu acho que uma coisa que ficou aqui desse programa hoje também é isso, a Mara falou muito, o Diogo falou muito, não importa se você está preparado ou não, é melhor você ir. É melhor você se arriscar, né, que eu acho que é uma coisa que é importante. O preparo nos ajuda? Sim. Mas existem momentos da nossa vida, oportunidades que não tem muito o que fazer. Porque o fazer faz parte do preparo, né. Então, Com Sim, certeza, certeza. quando é você verdade. faz mesmo não estando tão preparado ou preparada, tá fazendo parte do processo também. Ele te Ele prepara te prepara. pra próxima, Exato. Muito entende? louco, né. Uhum. Gente, esse papo foi ótimo, eu adorei estar aqui com vocês, e eu queria aproveitar esse momento então, para vocês que devem estar preparados agora para ouvir quais são aí os novos projetos, os futuros que vocês têm aí, falem sobre as produções de vocês, o que tem aí pra gente consumir, o que Eu tô num projeto de fotografia, né, tô voltando, e eu tenho um projeto que eu quero fazer muito, acredito que vai levar um tempo, e é um monólogo, e, eh, foi justamente um projeto que começou no na pós de direção. É esse que eu quero fazer faz tempo, né. tal. É, mas vou fazer ainda, vai dar certo ainda. Você tem o Mara Produções, né? Que é Mara Produções, o e é fotografias de fotografia e também de audiovisual. E o YouTube, né, que os vídeos estão no YouTube, é Mara Produções. Trabalhar como artista, você tá sempre ali envolvido em projetos, né. Sim. Ou tentando Pois é. estar envolvido em projetos. Isso não quer dizer que todos vão acontecer. Pois é. Então é muito incerto, né, o dia de amanhã. Mas o que hoje eu posso dizer é que, bom, eu tenho a minha companhia de palhaçaria, né, circo teatro de rua, com a minha companheira Andressa Ferreira, que é minha companheira de cena, mas também da vida, que é, assim, ela é uma excelente atriz, uma excelente palhaça, a gente tem essa companhia juntos,
que chama Cremosa Cia de Arte, que esse é o Instagram, Cremosa Cia de Arte, que a gente tem um espetáculo juntos e contação de história também, então quem quiser nos convidar, só, né, mandar um direct. E como ator, tô envolvido sempre em algum lugar ali, fazendo uma contação de história com um grupo ali, um outro, então é difícil falar sobre um projeto. Mas isso aí, manda jobs, né, tipo Manda, deixa o seu arroba para o jobs tá, também. o meu é Diogo Guedes, né, só que aí o arroba é Dio Guedes Silva, tudo junto. Só que é um S só, não é 2. Então, Dio Guedes Silva. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês nesse papo. Foi ótimo, obrigado, hein, obrigado pelo convite, mano. Eu agradeço também, foi muito bom. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!